Graças e paz, irmãos. Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Graças e paz a você da live. E que bom que o Senhor nos trouxe aqui hoje, né? Para ouvir um pouquinho da palavra dele, porque tem muita palavra para a gente ouvir. E a cada dia a gente vai ouvindo e aprendendo mais. E a palavra de hoje é: qual o caminho que você está trilhando? O significado de caminho, eu pesquisei lá no Google, né? Nosso Google, tá escrito assim: porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir. Então, irmãos, nós sabemos que nós temos dois caminhos, né? O caminho da salvação e o caminho da perdição, né? O caminho que nos leva ao céu e o outro que nos leva ao inferno. E qual caminho nós estamos seguindo? Lá em João, capítulo 14, deixa eu achar aqui. João 14, do 5 e 6. Esse é a João 14, 5 e 6. Que diz assim: Jesus estava instruindo lá os discípulos, né? E aí Tomé perguntou ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Eles queriam saber para onde o Senhor vai, porque eles queriam saber o caminho para ir também ter com Jesus depois que Jesus fosse crucificado, né? Então vocês sabem que Tomé era um homem meio duro para acreditar, né? E Jesus disse assim: às vezes nós também queremos saber que caminho que nós temos que seguir. Nós ficamos indecisos na direção em que devemos tomar. E aí Jesus disse, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui ele responde: não é através de pessoas, não é através de dinheiro, não é através de coisas desse mundo, mas é através do Filho de Deus, através de Jesus. Porque ele esteve entre nós há muitos anos atrás e ele deixou esse alerta: eu sou o caminho. Ele não falou tem 2 ou 3 caminhos, ele é o único que nos leva à salvação. E irmãos, às vezes, assim, como no nosso dia a dia, andando pelo caminho assim, né? E quando nós iniciamos a nossa jornada na igreja, nossa jornada de cristão, existem pessoas à nossa volta. Pessoas até mesmo mais da nossa família, que não acreditam no potencial, que não acreditam que nós estejamos trilhando um caminho para a salvação. Muitos deles eu já ouvi, né? Para que você vai fazer tanto na igreja? O que você quer na igreja todo dia? Irmãos, muitas vezes eu fico calada, né? Porque eu gosto. É aqui que eu me sinto bem. A presença do Senhor me faz bem aqui na minha casa, onde quer que eu esteja, eu busco a presença do Senhor. E às vezes as pessoas perguntam: o que você quer fazer tanto na igreja? Às vezes até dá vontade de responder mal, né? Mas aí o Espírito Santo refreia a língua da gente, né? Aí eu penso: eu estou trilhando o caminho que o Senhor me deu, que o Senhor quis para mim. E às vezes a gente vai caminhando, aí tem algumas distrações, e nós devemos olhar para frente, porque se nós olharmos para o lado, tem uma distraçãozinha aqui, outra distraçãozinha ali, e nós vamos ficando assim, né? Como se nós estivéssemos na janela de um carro olhando. Vai daqui, vai dali, aí tem uma loja, tem um negócio, aquilo vai... Não, o caminho do Senhor é reto. A gente tem que seguir esse caminho, porque não podemos olhar a distração. Muitas vezes, aquele minutinho assim: hoje eu não vou na igreja não, hoje eu tenho que dormir, eu tô cansado. Não, hoje eu não vou não, porque tô com uma dor de cabeça, Irmãos, é aqui que toda dor, é na presença do Senhor que toda dor
ela é curada. Toda tristeza, todo abatimento de alma, porque muitas vezes nossa alma está tão abatida que nós levantamos da nossa cama de manhã, não temos força para levantar. Nós levantamos a cabeça e falamos assim: Senhor, é o Senhor que vai me sustentar hoje, porque eu não consigo sozinha. Eu várias vezes pedi socorro para o Senhor mesmo, eu não tenho vergonha, porque na minha vida também há muitas pessoas, eu sempre estou sorrindo, mas só o Senhor sabe as lutas que a gente passa, né? O Senhor e quem está acompanhando a minha vida, assim, a minha luta, que é uma luta constante, assim. E às vezes eu falo: Senhor, hoje eu não consigo ir, mas quando dá hora de estar aqui na casa do Senhor, Ele me aviva, Ele me renova, Ele me guarda, Ele arruma jeito para eu estar aqui. Porque é aqui que eu vou ouvir a palavra, que eu vou aprender, que eu ainda estou em fase de aprendizado. Não sei muita coisa da palavra, não tenho vergonha de falar, porque nós estamos aqui para aprender, né? E para eu chegar nessa palavra aqui, o Senhor falou muito comigo, porque de uns tempos para cá, tem aparecido muitas distraçõezinhas no caminho. Só que eu decidi não olhar e não me apegar às distrações, porque decepções eu vou ter, tristezas vou ter, pessoas para me apontar eu vou ter, mas aquele para me engrandecer está lá no céu, me guardando e guardando a vida de cada um que está aqui hoje, porque Ele é quem me curou de depressão, de síndrome do pânico. Mas por quê? Eu decidi trilhar o caminho do Senhor. No dia que eu vi que o Senhor me queria trilhando o caminho dele, que Ele queria eu aqui, porque nem eu acreditava em mim mesmo mais, mas o Senhor acreditava. Não é qualquer coisa que vai me tirar da presença, e não vai me tirar. E aí, irmãos, nós vamos ler lá agora lá em Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, são poucos que a encontram. Pois é, irmãos, volta lá para mim, fazendo um favor, Patrícia, no 13. Entrai pela porta estreita. A porta estreita é o quê? Que eu entendo assim, a porta estreita é muita renúncia que nós temos que fazer. É muita coisa que nós devemos quebrar no nosso coração, muita ferida que nós devemos ser curados. O caminho da perdição, ele já é mais espaçoso, né? Ele já não dá muitas chances, muitas coisas para viver, muitas alegrias vãs, alegrias falsas alegrias, falsas conversas, falsas instruções. Porque nós estamos vivendo num mundo que cada dia temos mais distrações, mais coisas para nos levar em outra direção. Mas só aqueles que estão firmes no Senhor vai trilhar esse caminho. E são muitos os que entram por ela. São muitas pessoas que estão no caminho da perdição. E às vezes eu vou olhando assim em volta da minha casa mesmo, assim onde eu ando, eu passo. Quantas pessoas, até dentro da minha casa mesmo, quantas pessoas estão precisando desse Jesus, mas não querem deixar nada daquilo do mundo. Não quer deixar nada do mundo para servir esse Deus tão maravilhoso. Porque o que Deus tem para nós guardado lá é melhor do que toda a riqueza dessa terra. E para nós conseguirmos chegar lá, irmãos, é um caminho, não é fácil, é um caminho doloroso. Às vezes nós temos que fazer renúncia. E renúncia assim daquela que a gente acha que não vai conseguir. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor,
eu fiz uma renúncia. Porque eu sempre gostei de trabalhar na minha área de serviço. Trabalho assim na minha casa, às vezes. Mas quando eu me vi ali, tentando voltar a trabalhar, e que eu não iria ter oportunidade de estar aqui falando e escutando a palavra do Senhor, eu falei, não quero mais isso para minha vida. O que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação. A minha salvação independente de dinheiro, independente de status sociais. Eu falo assim, eu até estava falando ontem para a apóstola, apóstola, está vendo essa casa que eu tenho? Essa casa minha é um palácio, eu não preciso de mais nada. Porque é de onde Deus me tirou, de onde eu nasci. Porque, irmãos, eu vivi na extrema miséria desse mundo. Eu e minha família. Então, eu creio que Deus vem agindo. Eu creio, não, eu sei que eu sou o projeto de Deus. E Deus vem agindo desde a minha infância. Até me trazer para essa terra. Porque eu não sou daqui. Eu sou de Goiás, mas Deus quis eu aqui. Deus me trouxe para cá. Então, irmãos, esse caminho é um caminho... Não é muito fácil, né? Às vezes a gente tem que deixar marido em casa, filho, e muitas vezes a gente não tem uma condução para vir. Eu, graças a Deus, eu moro perto, eu consigo vir até a pé, não tem problema. Tá aqui muitas pessoas que às vezes não conseguem estar aqui. Mas eu não desisto não, irmãos, porque eu vivi um tempo da minha vida que eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Assim, porque eu não entendia que eu não tinha que olhar para pessoas. Quando eu me desviei da presença do Senhor, eu não estava olhando na frente, à frente do meu caminho. Eu estava olhando para os lados. Eu estava olhando para pessoas. Eu não estava olhando para Deus. Eu não estava ali honrando o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz. Porque Ele foi machucado, humilhado, sofreu para eu ter salvação, e eu estava deixando tudo aquilo para trás porque eu estava olhando pessoas, eu não estava olhando para Cristo. E Ele sempre esteve de braços abertos para me receber. E uma das melhores coisas que eu peço para Ele quando eu estou muito cansada, porque as lutas vêm, eu falo assim, me pega no colo só um pouquinho, porque eu preciso do teu colo, eu preciso do teu abraço. E assim, nesse momento, o Senhor me carrega no colo e fala, tá tudo bem? Eu estou aqui. E Ele sempre está. Às vezes as pessoas veem a gente assim, porque eu sou muito brincalhona, fala, aquilo ali não serve a Deus. Mas não é, porque Deus não quer que eu seja uma crente triste. Porque a maioria das pessoas vê o crente como triste, coitadinho. Não, o crente tem que ser alegre. O crente tem que se gloriar da presença do Senhor. O crente tem que ser aquele que chega num lugar onde tem tristeza. Ele leva alegria com a sua palavra. Não é aquele crente que murmura. Muitas vezes a gente murmura. E é uma distração também. A murmuração é uma distração. Porque enquanto nós estamos ali murmurando, por que isso, por que aquilo, nós estamos perdendo o foco. Nós estamos indo contra a direção que Deus quer, porque Ele tem tudo para nos dar. Eu falo assim que nós temos que pedir diretamente para Deus. Muitas vezes nós vamos pedir um conselho para uma pessoa, mas não pedimos conselho para Deus. E muitas vezes nós vamos pedir um conselho para Deus e Ele responde, mas não é aquilo que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a ser filhinho, como assim, filhinho bem, ganhar mamão com açúcar, aquele filhinho de papa bombonzinho. Mas não, muitas vezes Ele puxa a nossa orelha também. Irmãos, às vezes eu vejo assim, eu fico pensando em algumas coisas. Aí eu falo, não vou pensar não. Deus está me escutando, Ele está aqui do meu lado, tá vendo o que eu estou pensando? Não, vamos tirar esse pecadinho daqui. Deus me perdoa. Porque a gente peca, irmãos. Não vou falar assim, eu não peco.
peco todos os dias, desde a hora que levanto, porque a gente é carne, nós somos carne, nós somos sujeitos a pecado. Eu até estava rindo, né? Porque muitas vezes, não sei quem aí já andou com o rosto na janela, onde tem muito mato. E às vezes você tá ali, né, distraído, vem uma árvore, pão, na sua testa. E aí, a distração tirou o olho da estrada, a distração veio, pá, te acertou de cheio. Porque eu já passei por isso. Então, irmãos, qual o caminho que nós temos que seguir? É o caminho de Jesus, que Ele é a verdade, Ele é a vida. E a vida que o Senhor tem para nós, ela não é essa aqui. Essa aqui é passageira. E nós temos que trilhar o caminho para viver na eternidade com o Senhor. Porque eternidade é eterno. Eterno. Já pensou? Nós vivemos lá na eternidade com o Senhor e olharmos para trás e ver o tamanho do caminho que nós trilhamos, as nossas dificuldades, os nossos medos, porque às vezes o nosso medo paralisa. Se fosse antes para eu estar aqui pregando, eu não vinha, porque eu tinha muito medo. Eu era super extrovertida com todo mundo, mas se fosse falar em público eu tinha vergonha. Mas para falar de Jesus eu não tenho vergonha, eu não tenho medo. Porque eu estou falando da verdade, eu estou falando do caminho, eu estou falando da vida. Amém? O que estamos fazendo para andarmos no caminho correto? Isso aqui que nós estamos fazendo, nós já é um passo para andarmos no caminho correto. No caminho do Senhor. É buscar a casa do Senhor. É buscar a palavra do Senhor. Porque aqui, na Bíblia, na palavra do Senhor, nós temos instruções para tudo. Nós temos instruções como criar os nossos filhos, como ser com os nossos maridos, os maridos ser com as suas esposas. E nós, como tratar os nossos governantes, nós temos aqui tudo, instruções. Claro que muitas pessoas falam assim, mas a vida não vem com manual de instrução. E eu acredito que vem. Aqui, ó, instrução. Quem lê, igual o bispo está lendo no devocional diário, Provérbios ali é uma grande lição do que nós devemos fazer diariamente. É um ensinamento ali é as instruções. Amém? Pois é, irmãos, e eu meditando nessa palavra aqui, de segunda para terça eu tive um sonho. E essa noite eu não consegui dormir, porque esse sonho ficava rodando na minha cabeça, rodando na minha cabeça, rodando na minha cabeça. E eu não poderia deixar de falar. Porque assim, eu creio que quando nós estamos perto de pregar a palavra do Senhor, que Ele nos dá uma direção, nós temos que ser pontuais em falar o que o Senhor quer. Nós não podemos omitir a mensagem do Senhor. E nesse sonho, eu via uma noiva de branco, com um vestido de renda, até aqui no braço, só que eu não via o rosto, eu via a mão, a noiva. E essa noiva estava numa festa. De repente, essa noiva estava num caminho, como se fosse ali no centro, cheio de loja, cheio de pessoas de um lado e do outro. E essa noiva querendo atenção, essa noiva querendo chamar atenção. E ninguém via. E aí, eu conversando com a apóstola, me veio a revelação, essa noiva é a igreja. As pessoas não estão querendo saber da noiva de Cristo. As pessoas estão frias. As pessoas não estão querendo saber da noiva de Cristo. E isso me entristeceu o coração de um tanto, que essa noite eu virava na cama, eu virava, Senhor, mas como que pode? Como tem tantas pessoas frias, Senhor, que não quer te conhecer. O Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão amável, sabe? E essa noiva desesperada. Essa noiva é a igreja, irmãos. Nós temos que despertar. Nós não podemos ficar dormindo, não, irmãos. Nós temos que seguir essa noiva.
Nós temos que estar nela, porque quando Jesus voltar, Ele vai levar a sua noiva. E se você não estiver nela, você vai ficar. Oh, irmãos, é um sonho muito assim, é uma palavra muito pesada, que dói, porque primeiro ela foi ministrada para mim, esse sonho foi para mim. E eu não poderia omitir o que o Espírito Santo queria que eu falasse. Então, irmãos, vamos despertar. Vamos despertar, porque a noiva está aqui. A noiva bate a porta. E o Senhor vem buscar a noiva dele, não tenha dúvida disso. Sabe, irmãos, e esse sonho me incomodou muito. E quando eu vim trazer essa palavra, eu fiquei assim apreensiva. Eu falo não. O Espírito Santo ficou ruminando aquilo no meu coração. Eu falei, não, Senhor, eu vou cumprir. Por mais que doa em mim, doa em quem for. Não está no tempo de rejeitar a noiva, não. Está no tempo de correr atrás dela. A igreja clama. Tanto que a gente sai, a gente fala de Jesus e portas fechadas, corações fechados. E às vezes a gente fica até sem graça, frustrado, mas Deus sabe que nós estamos fazendo a parte que nos cabe, que é pregar a noiva. E eu deixo essa breve reflexão para vocês. Como eu não sou pregadora, foi essa palavra que o Senhor quis que eu ministrasse nessa noite, tá? Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.